Muito boa noite, que alegria poder estar aqui com você mais uma vez no nosso Madrugada de Bênçãos, esse programa da TV Século XXI preparado para você. Eu sou o Padre Heitor de Menezes e hoje, sexta-feira, essa madrugada é sobre o meu comando e aqui estou para, junto com você, passarmos momentos de oração, de reflexão, de orações e de bênçãos. E você, como passou a semana? Passou bem? Nessa conclusão de semana, quais foram os frutos que você pôde colher? Quais foram as coisas boas que você pôde trazer para o seu final de semana? Pois é, nessa madrugada é o momento da gente fazer esse apanhado e dizer a Deus: obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que Ele tem nos oferecido de coisas boas e também por aquilo que não é tão bom. Nós sabemos que a vida não é feita somente de mar de rosas. Nós não só temos alegrias, mas também temos aquelas frustrações. Sim, aqueles momentos em que nós apostamos em algo e aquele algo não dá certo. Aqueles momentos em que queremos realizar alguma coisa e não conseguimos. Aquelas situações onde nós fazemos e não acontece. Mas faz parte da dinâmica do viver. A vida é assim, não há como ser de outra maneira. O que vale é que tenhamos o bom humor, sensibilidade para enfrentar tudo isso com a graça e a confiança em Deus nosso Senhor, que nos ama e nos chama a fazer bem todas as coisas. Mas o nosso tema de hoje é um tema tão importante, é um tema que vai calar no nosso coração, é um tema que nós podemos acolhê-lo sempre e a cada dia, porque ele vale para todos nós. Todos nós, cristãos católicos, sabemos que a palavra de Deus, ela é a bússola que nos guia. Todos nós sabemos que a palavra de Deus, ela é aquele testamento, aquela carta de amor, aquela epístola que Deus escreve para nós. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a palavra de Deus, ela vem trazendo esse conjunto de coisas, de histórias, de fatos que nos mostram o amor de Deus para cada um de nós. Por isso, nosso tema de hoje é: a palavra de Deus nos transforma. E como que ela nos transforma? Como que ela pode nos transformar? Como que a palavra, ela pode trazer para nós uma transformação? Sim, o primeiro passo para que nós possamos deixar que a palavra de Deus nos transforme é ter contato com ela. É saber onde ela está, é trazê-la para a nossa vida, é ter uma intimidade com a palavra. E por falar nisso, como está a sua intimidade com a palavra de Deus? Você tem de fato procurado a palavra de Deus diariamente? Você tem buscado na Sagrada Escritura aqueles textos, aquelas mensagens, aquelas passagens nas quais revelam o poder de Deus? Você tem buscado dentro da mensagem do Evangelho, dentro da Bíblia, palavras, textos, autores que venham lhe falar aquilo que Deus necessita para a sua vida? Então, o primeiro passo é este: é estarmos em comunhão com a palavra, é estarmos íntimos da palavra, é ter uma intimidade tamanha capaz de nós podermos reproduzir os textos da Bíblia sem poder tê-la em mãos. De tanto contato que tivemos, nós podemos recitá-lo sem ter contato com eles. Então isso nós fazemos uma recitação decor. Sim, decorar. Porque decorar vem da raiz decoração. Só fala quem tem guardado no coração, só fala quem tem guardado na memória. E fazer essa introspecção da palavra de Deus faz com que nós coloquemos essa palavra no coração, para que esse coração seja o terreno fértil. Lembremos da passagem de Jesus, do bom semeador. O semeador saiu a semear. Ao longo do caminho, a semente foi caindo. Caiu pela beira do caminho, caiu em terreno pedregoso, caiu entre espinhos, caiu em terra boa. E na própria palavra, o Senhor explica que o terreno onde a palavra cai é o coração do homem e da mulher. Para que essa palavra ela possa frutificar, ela tem que cair em terra boa.
E como está o seu coração hoje? Como está o seu coração para acolher essa palavra, para que ela seja uma palavra transformadora? Sim, essa palavra ela só pode transformar se ela for acolhida, se ela for cuidada, se ela for amada, se ela for zelada. Este é o nosso trabalho, estar em comunhão com a palavra de Deus. Não pensemos que o fato de ler a Bíblia diariamente ou então ir à missa todos os dias nos dá garantias de nós introspectarmos essa palavra de Deus. Não. Para que nós possamos introjetar a palavra dentro do nosso coração, é necessário sim ir à Sagrada Eucaristia, participar da missa, ter o contato diário com ela, mas sobretudo de dar espaço para essa palavra agir. Dar espaço para que ela seja tudo em nós. Dar espaço para que a palavra nos confronte. Porque é no confronto com a palavra que nós mudamos de atitude. É no confronto com a palavra de Deus que nós vamos nos percebendo, que nós vamos nos vendo, que nós vamos nos enxergando, que nós vamos nos avaliando e percebendo o que nós podemos manter na nossa vida, o que nós podemos melhorar na nossa vida e o que nós precisamos retirar da nossa vida. Sim, porque nós não somos perfeitos, nem eu, nem você, nem ninguém. Não há perfeição. A perfeição nós buscamos, que é a perfeição em Deus. Mas enquanto nós não estamos completamente em Deus, nós vamos buscando a perfeição a cada dia. E essa perfeição é buscada através desta autocrítica, desta avaliação, deste modo de nos enxergar, de nos perceber como cristãos. Meu irmão, minha irmã, no reino de Deus não cabe fantasia. O reino de Deus não é um baile de máscaras. O reino de Deus não foi feito para que nós possamos ser algo agora e depois outra coisa. Não. O reino de Deus necessita de homens e mulheres autênticos, de pessoas verdadeiras, de homens e mulheres que se reconhecem como homens e mulheres capazes de crescer na fé. Homens e mulheres que têm suas debilidades, suas falhas, suas coisas que devem ser melhoradas, mas sobretudo, homens e mulheres esperançosos, capazes de realizar aquilo que Deus pede. Quem nos ensina isso? Os santos. Os santos foram homens e mulheres que deixaram-se transformar pela palavra de Deus. Não vamos pensar que os santos foram anjos, não. Os anjos é uma criação de Deus que está no plano celestial. Mas os santos está no nosso plano, está no plano terreno, no plano espiritual. Por quê? Porque só foi santo aquele que experimentou o pecado. Só pôde conquistar a santidade aquele que passou pelo pântano do pecado, aquele que pisou na lama da podridão. Sim, porque somente quem coloca os pés na lama sabe que a lama fede, sabe que a lama faz mal. Sabe que o pecado, ele não faz bem à vida. E só pode sair do pecado aquele que se reconhece pecador. Para aqueles que têm uma falsa ideia de si mesmos, dizendo que são santinhos e que não fazem nada demais dentro da vida, esses não têm condições de se autoavaliar e saber onde estão. De repente estão dentro de um buraco cheio de lama, na lama do pecado, e não se dão conta. Mas para aqueles que se dão conta de que são falhos, que são frágeis, que são débeis, que são limitados, esses sim conseguem vislumbrar um horizonte muito maior, um horizonte chamado santidade. Porque a santidade é isso, é dar passos diante da própria vida, é dar passos diante de si próprio, é dar passos frente aos nossos limites. Porque aquilo que nós não podemos fazer, Deus fará por nós. O que Ele deseja, o que Ele nos pede, é um espaço para agir, um espaço para estar conosco, um espaço para poder permanecer na nossa vida e assim realizar um plano de amor, um plano de salvação, um plano de redenção. E os santos foram estes homens e essas mulheres que com a sua vida, com o seu modo de ser e de agir, com a sua debilidade, com o seu jeito, com as suas coisas, com as suas dificuldades, souberam dar espaço para o Cristo. Fizeram de Cristo o único na sua vida.
E nós? O que nós podemos fazer para dar espaço para Jesus ser tudo em nós? Quais são os caminhos que nós precisamos realizar para permitir que o Santo Espírito, ele possa fazer, brotar, suscitar, nascer do nosso coração esse desejo para com a santidade? Sim, santidade é o nosso destino, é o nosso caminho, é a nossa origem. Na Sagrada Escritura está escrito: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E aqui entenda-se homem como ser humano, como pessoa, como homem e mulher. Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, se fomos criados por Ele nessas condições, em nós há uma centelha divina, em nós mora a divindade. Temos como essência Deus. E essa essência, ela não pode ser escondida, ela não pode ser camuflada, ela não deve estar enterrada. Não. Essa essência, ela deve crescer e deve transbordar do nosso interior. Por isso, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus é esse instrumento que nós temos em nossas mãos, que nos ajuda a purificar a nossa essência, que nos ajuda a acuar a nossa essência, retirando as impurezas que outrora foram colocadas pelas situações que nós vivemos diante da nossa vida. Passar a nossa essência na peneira da palavra de Deus faz com que ela volte à sua originalidade de pureza, para não deixarmos de lado essa identidade santa. Você, eu, cada um de nós, todos os dias, precisamos fazer esse ritual de retomar a palavra e deixar com que ela purifique a nossa essência. A nossa essência é divina, em nós habita Deus. Por isso, você já sabe, mas vale lembrar, que em cada santo habita um pecador, mas também em cada pecador se esconde um santo. A santidade, ela é a nossa realidade. Por isso, permitir que a palavra de Deus, ela seja palavra de vida, palavra transformadora, nos faz ter uma outra dimensão e nos faz perceber que nós podemos e devemos estar no mundo com aquilo que Deus nos criou e não com aquilo que a vida nos marcou. Muitos de nós, por termos tido a infelicidade de passar por situações tristes, situações críticas na nossa vida, nós nos deixamos envolver por uma amargura tamanha que contamina todo o nosso ser. Ficamos e vivemos como se estivéssemos mortos. E isso nos retira da nossa divina vida, nos retira da nossa essência, que é a divindade. Por isso, nada que acontece, nada que venha a acontecer conosco, as piores cicatrizes que temos dentro da nossa história, deve nos retirar o desejo de buscar pela santidade. E essa santidade não é qualquer santidade, é a santidade que brota da palavra de Deus, é a santidade que vem do Evangelho, é a santidade anunciada pelos profetas, é a santidade confirmada por Jesus Cristo e assumida pelos apóstolos. Percebamos, a quem Jesus chamou para segui-lo? Os perfeitos? Os ricos? Os nobres? Os famosos? Não. Jesus chamou as piores pessoas que podiam segui-lo. Jesus chamou aqueles mais deficientes, aqueles mais débeis. Só basta olharmos para os apóstolos, aqueles que formaram o grupo dos 12, e já perceber que dentro dele já havia um que queria trair Jesus. E aquele que foi chefe da igreja negou Jesus 3 vezes.